Anubis, o deus dos mortos do Antigo Egito. Anubis é uma divindade egípcia, filho de Osíris, o deus da fertilidade, e de Néfitis, a deusa da noite. Anubis é retratado como um ser que possui metade do corpo humano e a outra metade animal, tendo o corpo de homem, com a cabeça de chacal. Anubis tem como uma de suas funções guiar as almas até o submundo, onde passarão pelo tribunal de Osíris. E também é identificado como o senhor da mumificação e protetor das pirâmides. No Egito Antigo, Anubis era cultuado em locais que consideravam estar sob a sua influência, como cemitérios e em tumbas. Hela é a deusa dos mortos e do além na mitologia nórdica. Hela é filha da giganta Angurboda, e Loki, o deus da trapaça. Hela é retratada com uma forma meio bizarra, com a metade do corpo sendo uma linda mulher, e na outra metade com um corpo em decomposição, como se metade dela estivesse viva e a outra metade morta. Hela é responsável por julgar as almas que passam por Helheim, o submundo nórdico. Os mortos eram tratados conforme mereciam, as almas boas eram cuidados com paciência e compaixão, à espera de uma regeneração. Já os criminosos eram tratados com crueldade, sendo exilados em um inferno, e forçados a mergulhar em rios gelados e com vapores tóxicos, ou até mesmo permanecer em grutas povoadas por serpentes. Morrigan, deusa da morte e da guerra na mitologia celta. Ela também é considerada deusa da vingança, das premonições, da destruição, da morte em batalha, e da magia, e também é patrona das bruxas e feiticeiras. Morrigan por vezes é retratada na forma de um corvo, ou na forma de uma mulher cercada de corvos. Ela é responsável pela morte, pela renovação, e renascimento de toda a vida. Thanatos é o deus da morte na mitologia grega e romana. Ele é filho da deusa Nix, a deusa da noite, e Erebo, o deus da escuridão. Thanatos é retratado com aparência jovem e alada. Ele é a personificação da morte não violenta. A morte violenta era do domínio de suas irmãs sangrentas, as Keres, que eram espíritos de matanças e doença. Thanatos é responsável por levar a alma dos mortos ao submundo, onde recebiam seus julgamentos. Apushi, o deus da morte, da escuridão e do desastre na mitologia maia. Muitas das vezes retratado como uma criatura semelhante a um esqueleto, ou semelhante a um corpo em estágios de decomposição. Apushi governou os níveis mais baixos e temidos de Xibalba, o Mitinal. Esse nome botava medo e terror nos maias. Mitinal era o lugar do eterno frio e da escuridão. Os que fossem condenados ao Mitinal seriam torturados, abatidos e desmembrados por toda a eternidade. Supai, o deus da morte e das trevas na mitologia inca. Ele governa o submundo e a raça dos demônios. Apesar de respeitado, Supai foi muito temido pelos Inca, e vários rituais foram conduzidos para lhe pedir que não prejudicasse o povo Inca. Mengpu, a deusa da morte e do esquecimento na mitologia chinesa. Ela habita o 10º nível do submundo chinês, que é chamado de corredor do esquecimento. Ela tem a tarefa de preparar as almas para entrarem no ciclo da reencarnação. Mengpu faz com que as almas bebam o chá do esquecimento, fazendo com que as almas percam todas as memórias de outras vidas passadas, para iniciar a próxima reencarnação. Shinigami, os deuses da morte na mitologia japonesa. No mundo de crença ligados à religião shintoísta, os Shinigami são deuses da morte. Eles são retratados como espíritos malignos que sussurram pensamentos suicidas nos ouvidos das pessoas. Eles também possuiriam pessoas, e as induziriam à morte em lugares perigosos, como montanhas ou trilhos de trem. Eles também vigiam as pessoas que estão prestes a morrer. Ereshkigal, a deusa do submundo na mitologia suméria. Na antiga Suméria, Ereshkigal, ela era a deusa e juíza suprema do submundo, julgava os destinos das almas dos mortos. E também atuava como a rainha do submundo da mitologia mesopotâmica, que era chamado de Irkala. Mot, o deus da morte e da infertilidade na mitologia cananeia. Mot é o soberano do submundo e a própria personificação da morte. Sendo um deus antissocial, preferindo a solidão. Os contos cananeus dizem que ele construiu um palácio divino sem janelas a fim de se manter distante de todos. Yama, o deus da morte, do inferno e da noite, na mitologia hindu. Ele é o juiz dos humanos e rei do mundo oculto. Yama se tornou o deus do submundo porque foi o primeiro mortal a morrer, e assim passou a governar o submundo, o Naraka.
Yama julga as pessoas que morrem, e decide quem merece o paraíso ou o inferno. Esse julgamento é feito de acordo com as ações da pessoa em vida, e é baseado em 3 princípios da religião hindu: o Kama, a Artha e o Dharma. As almas condenadas iriam para o Naraka, que é o lugar de constante sofrimento e tormento, onde as almas podem sofrer severos castigos, como banhos de óleo fervente, ou açoitamento. Omolu, a divindade da vida e da morte, e da medicina na mitologia africana Yorubá. Omolu é responsável pela passagem de um plano para outro, por guiar os espíritos para um novo ciclo. Ele ainda é cultuado nos dias de hoje em regiões do continente africano e no Brasil com as religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Omolu atua em hospitais e cemitérios,